Bom dia! Está começando agora o programa Inovação e Negócios para todo o Brasil. E é aqui na Record News, não saia daí! Inovação e Negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Bateu Bet. Bateu é gol. Bateu ganhou. Bateu levou. Bateu Bet. Como empresas podem se prevenir de eventuais processos? Essa é uma preocupação que todo empresário tem, não é mesmo? E hoje, no InTalks, vamos falar sobre esse assunto. Todos os dias, aqui no Inovação e Negócios, o Janguier Diniz traz um insight exclusivo para você. Dá só uma olhada. Nosso último encontro, eu trouxe alguns insights sobre a arte de negociar, que eu trato aqui no meu livro, A Arte de Empreender. A partir de hoje, eu vou falar de algumas características que são essenciais se você quer ser um bom negociador. Ou seja, se você não detém essas características, precisa ir em busca delas, viu? Hoje falaremos, por exemplo, sobre a determinação do negociador. Fique ligado. Vocês sabiam que Bateu Bet faz checagem de idade? Porque sim, você precisa ter mais de 18 anos. Eles avaliam seu volume de apostas e valores e se você exagerou, eles cortam. Porque aqui o importante é se divertir, mas com responsabilidade. Você aposta pra cair na conta e não passar da conta. Então na hora de escolher a bet, você já sabe. Bateu é gol, bateu ganhou, bateu levou, Bateu Bet. Bateu Bet. InTalks. Oferecimento: Salgado Advogados Associados. Tradição que faz a diferença. No cenário jurídico atual, a advocacia criminal enfrenta desafios complexos que exigem não apenas conhecimento técnico, mas também uma postura ética e comprometida com a justiça. A defesa de clientes em casos de grande repercussão demanda uma análise minuciosa dos fatos, estratégias bem delineadas e, acima de tudo, uma comunicação transparente com a sociedade. Além disso, a constante evolução das leis e a influência da opinião pública tornam o papel do advogado criminalista ainda mais crucial na garantia dos direitos fundamentais. Para aprofundar nesse tema e entender as nuances da advocacia criminal contemporânea, conversamos hoje com o Dr. Cláudio Salgado, renomado advogado e sócio do escritório Salgado Advogados Associados. Muito bom dia! Estamos começando mais um quadro InTalks aqui no programa Inovação e Negócios, diretamente da Record News para todo o Brasil. E hoje eu tenho a presença de um advogado chamado Dr. Cláudio Salgado, mais conhecido como Salgado, né? Que é sócio do Salgado e Loução Sociedade de Advogados. É um escritório com mais de 30 anos, especialista em sucessão familiar, relações trabalhistas, compliance, gestão de crises empresariais, que ajuda empresas a garantir crescimento sustentável. Cláudio, prazer ter você aqui hoje na Inovação de Negócios. Cláudio, posso te chamar de Salgado? Por favor. Então, Salgado, antes da gente iniciar, todo mundo que vem aqui no Inovação e Negócios, a gente pede para se apresentar um pouquinho, contar a história, quem é Cláudio Salgado, o que Cláudio Salgado fez até se tornar um advogado renomado e está à frente hoje do escritório Salgado e Loução. A história não é difícil, acho que talvez seja a história de muitos profissionais aí que se deram bem na vida, foram de alguma forma, mas assim, começamos ali de trás, né? Eu sou uma pessoa que não me conformo muito com pouco, gosto de bom, mas no bom sentido. Então eu quero ser bom em alguma coisa. E eu sempre escutei meu pai, na verdade, advogado também, criminalista, e ele sempre falava uma coisa pra gente muito importante. Eu tenho um irmão, né, pra gente, por isso que eu digo a gente, faça o que você fizer na vida, faça bem feito. E eu peguei essa frase com 15 anos de idade e nunca mais esqueci. E meu pai advogado, eu achava interessante a profissão dele, achava legal o que ele fazia, mas eu não tinha ideia do que era ser advogado. Mas eu falei, eu acho que eu vou seguir por essa carreira, até por uma questão um pouco de conforto, o pai já era advogado. Mas assim, ele tinha um escritório na época só de advocacia criminal, que não cabia 2 pessoas. E eu me incomodava aquilo, porque eu falei, poxa, eu nunca vou ser o Dr. Salgado, eu vou ser o filho do Dr. Salgado. E isso para mim me incomodava. E eu pensava, eu preciso fazer alguma coisa diferente.
Mas eu fui na advocacia criminal por muitos anos, até para pegar o jogo, né? Entender a advocacia, saber. Porque você sai da faculdade e você acha que você é advogado. Tá bem longe disso acontecer. Eu costumo dizer uma coisa, até vai ter gente que vai me xingar, porque a faculdade finge que ensina, você finge que aprende, e depois você... Depois você sofre um pouquinho na OAB. Muito, muito. E aí você pega um diploma e vai ser advogado. Mas o que muda o estagiário hoje, amanhã é advogado? Nada. Então eu trabalhei com meu pai muitos anos para poder pegar isso também, e achava que eu ia seguir essa carreira. Mas no meio do caminho eu falava, poxa, isso não vai dar certo. Porque eu sempre tinha uma participação do escritório e eu sempre tinha o nome do filho, né? Sim. Isso me incomodava. E aí, nesse caminho aí, eu conheci minha esposa, que a gente começou a namorar e tal, advogada. A gente está junto há 24 anos de casamento, mais 3 de união, são 27. Que ela trabalhava numa empresa, advogada civil. E eu falei, poxa, vem ganhar dinheiro comigo, vamos junto ganhar dinheiro. Você está trabalhando para uma empresa, trabalha para mim, trabalha comigo, né? Aliás, uma frase que eu falei errada até, porque as pessoas que trabalham comigo, não para mim. Sim. Né? É diferente, a gente tem uma parceria muito interessante. E aí a gente fez isso, ela falou, pô, eu vou. Corajosa, porque largou também e vamos, e a gente não tinha muito como se virar. E ela sempre falou assim, você é muito corajoso, porque você faz umas coisas que eu duvido. Eu falei, então, mas se a gente não tem a coragem, não vai. E aí outro dia eu escutei uma frase que é essa, aquela pessoa que é muito esperta, muito inteligente, muito top, estudioso e tal, vai trabalhar para alguém que é corajoso. Né? Porque o cara que é empreendedor, o cara que é top, o cara que montou uma empresa, vide as grandes multinacionais aí do mundo, é alguém que é corajoso. O cara saiu de algum lugar, teve uma ideia e foi. No caminho, isso foi em poucos anos, tá? Isso tudo aconteceu em 10 anos. Mas é porque o pai, ele era advogado, aí você sempre quis ser advogado também. Eu peguei gosto pela coisa. Pegou gosto. E aí foi indo, a gente começou aí e tal, e eu e minha esposa falava, se eu ficar no escritório o dia inteiro, e você também, a gente não vai ter cliente. Eu tenho que ir pra rua. É o que eu falo até hoje. Todo mundo tem problema. E todo mundo tem que saber que você é advogado. Uma hora aquele assunto chega, e você pega um aqui, pega um ali, e vai indo. E as pessoas parecem que têm vergonha de falar que são advogados, né? Eu sou advogado 24 horas, 7 dias por semana. Então, o que aconteceu? Eu tentei fazer o melhor possível, me tornei um cara, assim, muito bom daquilo que eu fazia, que até então era pouco. Mas eu ia. Então, eu queria resultado, eu queria ganhar, e comecei. E eu me lembro de uma passagem, que foi muito logo no começo, devia ter uns 4, 5 anos de advocacia, que a gente fazia advocacia penal, eu estava junto com meu pai, e um dia um rapaz me procurou lá para poder fazer uma ação trabalhista. E eu falei, pô, já é um negócio interessante, né? Eu falei, puta, nunca fiz uma ação trabalhista na vida, não sei nem como peticiono, nem como endereça. E o cara foi no escritório, marcamos lá, escutei e tal, aquela teoria de faculdade, né? E tal, peguei todas as informações que precisava ali, achei que estava bom, e ele falou, e aí, não, fica tranquilo, uns 2, 3 dias o processo está pronto, a gente vai distribuir e tal. Ele saiu do escritório e falei, puta, e agora? Como é que eu vou fazer esse negócio aqui? Falei para minha esposa, segura aí que eu vou fazer um workshop. Ela falou, o que você fez? Eu fui pro fórum, sentei uma semana dentro do fórum, assistindo todas as audiências que eu podia. Escutando os advogados falar, as audiências acontecer, o juiz falar e tal. E na época, processo físico. Então os advogados iam no balcão, pegavam um processo, viam o que ele precisava e largava, obrigado, tal. Então o escrevente vai lá, pega e guarda. Eu ficava do lado do cara, quando ele largava o processo, eu pegava e plá. Entendi, assim que faz. E comecei a estudar. Mas eu fiquei uma semana, assisti acho que umas 30, 40 audiências, peguei o jeito do negócio e falei, vou fazer... Quantos anos você tinha? Putz, pouco, uns 25, Nossa. 26. Hoje em dia não existe mais isso, né? Nem tem como. Aí eu fiz ação, deu certo e ganhamos o processo. Olha falei, só. pô, tá vendo? Eu nunca fiz, mas depois rodou e demorou muito para vir outro tipo de ação assim, mas eu me interessei e foi indo. Voltei para o ramo empresarial, porque o crime, a parte penal era muito mais difícil, porque a clientela queria o salgado. Falei, então é o seguinte, tu fica com o salgado e eu vou fazer outra coisa. E foi indo, deu certo, fomos agregando, aumentando o escritório e aí andamos, né? Eu e ela junto, agregamos com pessoas e advogados bons. A maior dificuldade que a gente enfrenta, acho que até hoje talvez, é a equipe, né? Montar uma equipe todos os boa, negócios, todas as empresas, hoje em dia, a maior dificuldade... Mão de obra. É mão de obra e, na verdade, é o que a gente estava conversando aqui, não é mão de obra, né? São pessoas que venham para trabalhar com a gente e não para a gente, né? Porque quando você contrata a pessoa para trabalhar para você, você vai ter que acabar ensinando ela. E eu brincava nas minhas empresas, quando eu estava lá, eu não gostava de contratar gente para ensinar. Porque não é escola. Não tem sentido. Aqui não é escola. Beleza, você vai aprender, você vai evoluir, você vai pegar a experiência de um monte de gente. Mas aqui é uma empresa que precisa trabalhar e ganhar dinheiro. Mas, Cláudio, que ponto você entendeu que o Cláudio Salgado deveria mudar para a advocacia empresarial? E explica para mim um pouquinho, porque quando a gente fala do âmbito advocacia empresarial,
a gente está falando de um tema que é amplo, né? É grande, porque é muita coisa. Sim. Como é essa a tua visão e como você se especializou nessa área empresarial? Existe um foco específico ou é amplo mesmo assim? É mais ou menos isso. A gente começou num ponto específico, depois acabou abrindo. Hoje eu basicamente faço tudo que uma empresa precisa. Porque é o seguinte, eu sou uma pessoa que eu gosto de ter resultados e viver com uma certa segurança. Eu sou meio corajoso para fazer as coisas, eu meto a cabeça, mas eu gosto de ter uma certa segurança por trás. E a advocacia penal, ela é muito variável. Hoje tem, amanhã não tem, o cara te contratou para fazer um negócio, amanhã toma um tiro, o cara morre, e aí a conta foi junto, né? Então fica difícil. Então complica. Aí eu pensei na época, falei, poxa, a gente tem que ter uma recorrência, que isso garante o Natal, vamos dizer assim, entendeu? É verdade. E aí, como fazer isso? A primeira empresa contratou a gente para... Como é que funciona? Falei, você vai me pagar, não sei, não lembro números, mas, sei lá, R$1.000 por mês e eu vou advogar para você. E vamos fazer a sua consultoria jurídica. Tô dentro. É isso? Tá bom. Então tá. Aí começou uma aqui, uma ali. Hoje são algumas centenas e a gente funciona dessa forma. É recorrência. Então, porque aí o cara me garante que eu posso trabalhar sossegado. E eu acho extremamente desconfortável. Isso é bom pro cliente, tá? Top Isso é pro muito cliente. bom pro cliente. Porque o cara está contratando hoje Salgado Advogados e ele está levando uma gama de dezenas de advogados, uma turma grande que conhece de tudo um pouco, e ele vai ter grupos com os advogados das coisas que ele tem na empresa dele, dos problemas que ele tem, e eu estou em todos os grupos, então eu acompanho todas as conversas. Então, se a sua empresa do Márcio tem problemas trabalhistas, você vai ter uma equipe de trabalhista que vai tratar com você e eu estou junto. E se eu, no meio do caminho dessas conversas, e-mails, reuniões e tal, eu percebo que alguma coisa está falhando, eu entro. Eu chamo o advogado, sei lá, doutor, qualquer coisa que seja, falhou aqui. Mas eu perguntei para você estava comentando de recorrência, sabe que nas minhas empresas, eu demorei muito para entender isso e hoje eu tenho alguns advogados que são advogados, em vez de eu montar área jurídica, eu acabei contratando, terceirizando, mas é uma coisa que você tem uma certa tranquilidade, porque você chama a qualquer momento. Qualquer momento. Aconteceu um problema, ele vai estar lá para te atender. Às vezes passa 1, 2 meses, 3, sem você ter nada, mas ótimo, que é aquilo que a gente falou. É que nem plano de saúde, né? Eu pago uma fortuna de plano de saúde e não uso, eu não quero usar. Não quero usar. Você tem que ter um bom escritório, pagando um valor mensal justo, pelo padrão do escritório, né? Aquele dia a dia, aquele cotidiano, aqueles problemas que volta e meia acontecem, já estão resolvidos no FII mensal, certo? Exatamente. Muitas vezes que o cliente vai ligar para o advogado com pequenas dúvidas. Pô, como é que ficou? Você precisa de um documento tal? Você vai ficar com receio de ligar para o cara, porque vai te cobrar por minuto. Então, quer dizer, você não sabe se vai, se fica, e agora? O que eu faço? Então, comigo é muito tranquilo, porque o cliente vai ligar para mim ou para o advogado que está na equipe, ou seja quem for ali da nossa turma, e vai tirar todas as dúvidas a hora que for, conversa, manda e-mail, WhatsApp, e ele sabe que não vai ser cobrado por isso, porque tá ok, entendeu? A gente vai seguir. Eu acabo tratando meus clientes, basicamente, todos eles pelo nome. A gente não tem senhor, doutor e tal. Então, é legal isso. São os contratos mais baratos do escritório, basicamente, e que o cara fica atendido. Ó, chegou um contrato pra gente aqui, encaminha para o advogado. O cara nem abre o envelope, ele já manda direto pra gente. A gente que vai avaliar o que é, porque eu conheço o histórico da sua empresa, sei o que você faz, sei se aquele contrato adequa com o seu negócio ou não. E vou te falar, essa cláusula aqui não tá boa, aqui ali a gente faz análise do contrato na cláusula, linha por linha. E se for o caso, eu faço a alteração e mando pronto, em vermelho e tal, a gente arruma ali, tem uma equipe de contratualistas e a gente faz. E eu te mando o contrato pronto. E justifico o porquê. Essa cláusula tem que mudar por causa disso, assim, o índice de correção não tá bom, ou eu sempre vou muito em cláusulas de rescisão, porque eu costumo dizer que um contrato ele é feito para quando quebra. Né? Você não tem um contrato para quando dá certo. Porque dá certo, você não precisa de um contrato. Então você tem que ter cláusulas de regras para quando ele é quebrado. E agora? E isso é o BO. E eu tenho isso, eu senti isso na pele, né? É óbvio que na época eu não tinha condições de contratar um bom advogado. Uma das primeiras empresas que eu criei, empreendedor, né? O cara tá sempre lutando, sempre vão para frente e tal. E na hora H fala, não, pega aí, liga pro amigo, o amigo ajuda, faz o contrato e tal, não sei o quê. O amigo é ruim. E no final das contas eu aprendi, Salgado, tem que pagar. Na dor, que é melhor você contratar um advogado para fazer um bom contrato do que você ter que contratar um bom advogado para desfazer um contrato. Se você fizer bem feito, acabou. E os maiores erros que eu tive foi não dar bola no primeiro contrato. E o primeiro contrato é o que eu entendo hoje que é o mais importante. Então, eu aprendi na dor
que é melhor você vender carro, emprestar dinheiro, se for o caso, e contratar um bom advogado no início para você ficar tranquilo para depois não ter que sofrer no final. E a gente tem um inimigo muito grande, né, que é o Google. Porque o cara bota modelo de contrato de locação. Não só o Google, agora a inteligência artificial também, né? Vários. Agora e vários. aí ele pega modelinho de contrato de locação e fala, contrato de locação é tudo igual. Vamos fazer um contrato aqui? Aí quando vem pra minha mão pra gente fazer alguma coisa, eu falo, onde você pegou isso aqui? Quem te fez esse contrato? Não, eu peguei o modelo na internet. Falei, beleza. Agora tá vendo? Agora você vai ver. Agora você vai ver ter como é que dói. Exatamente. Mas ó, o que é a tua... A gente tá aqui conversando, tô conversando com o Salgado aqui, Dr. Cláudio Salgado, especialista em advocacia empresarial. A gente está batendo papo aqui diversos, está muito legal, porque a gente normalmente não gosta de conversar muito com o advogado, porque quando você vai conversar com o advogado é um problema. Mas hoje, para mim aqui, junto com o Salgado, está sendo um papo super descontraído, porque eu estou vendo na minha história de empreendedor todos os problemas que eu tive na hora de contratar um advogado, e esse papo está muito bacana. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fechar esse bloco, e eu vou continuar o próximo bloco para a gente falar um pouquinho mais sobre a Salgado e Loução Sociedade de Advogados. Pode ser? Maravilha. Então, para a gente encerrar esse bloco, doutor Cláudio Salgado, pode ser mais íntimo, né? Por favor, Salgado. Então tá bom, vou ser mais íntimo, Salgado. Velho. Tá bom. E tem uma mesma idade, né? Eu tenho 52, você tem 52. Mas você tá melhor cuidado. Mais ou menos. No próximo bloco você vai falar um pouquinho também do teu lifestyle. Vamos. Salgado, a tua visão hoje sobre a advocacia empresarial, como você enxerga hoje os maiores erros dos empresários, dos fundadores? Quais são os maiores erros dos empresários e fundadores nessa parte de advocacia empresarial? Na minha sugestão, eu sempre falo quando alguém me procura no início de uma empresa que ela vai abrir, contrate um bom advogado e um bom contador. Exato. São os dois profissionais que vão te levar. Você é contador também, né? A gente tem na parte do escritório. Você tem no escritório? Tem uns parceiros nossos. Entendi. E aí, se você tem um problema com o advogado ou com o contador, são os dois profissionais que vão te deixar muito bem, muito organizado, ou vão acabar com a tua empresa. Principalmente por erros grosseiros, às vezes falta de conhecimento. Mas estruture-se bem. Essa é uma coisa que eu falo, comece bem organizado. Ponto 1. Ponto 2, saiba muito bem o regime tributário seu, o que você vai trabalhar, se oriente para isso. Vou fazer simples porque é mais barato. Não é bem assim. E uma coisa que eu não gosto, que eu vejo nas empresas e me deixa bastante preocupado, é não contratar alguém que você não pode demitir. O cara começa a crescer desorganizado, ele contrata quem? O primo, o tio, a tia, o irmão, o parente, e vamos embora. Esse cara vai te dar trabalho, porque às vezes não é especializado, é muito pelo contrário, ele está lá para te ajudar, porque ele é parente, e você não pode demitir ele depois, porque aí você vai ficar mal com a família, aquela coisa toda. Então, a organização das empresas hoje, na minha opinião, tem que começar daí. O cara já tem que vir bem estruturado, organizado e saber bem. Não, legal. Salgado. Pessoal, estou aqui conversando com o Dr. Cláudio Salgado, da Salgado e Loução Advogados. A gente bateu um papo aqui extenso e o Cláudio está trazendo a experiência dele aqui. Cláudio, a gente vai encerrar esse bloco e vou chamar você amanhã numa nova entrevista aqui no IN para continuar esse papo, você falar um pouquinho mais sobre a advocacia empresarial e o que você acha que tem que mudar no universo dos advogados para que todo mundo comece a trabalhar um pouquinho mais proativo e não cumprindo muita tabela. Pode ser? Vamos embora. Então tá bom. Pessoal, a gente está encerrando aqui o InTalks, mas o programa Inovação e Negócios continua. Até amanhã. Essa matéria foi muito legal e você não pode perder a segunda parte dela amanhã. Fique ligado, hein? Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Inovação e negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Inovação e negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Que lugar é esse aqui? Será que eu morri? Bem-vindo a Bateu Bet. Bateu Bet? Salve, mestre grafite. Que coisa é essa? Eu apostei que você ia chegar. Ex-jogador, um comercial de aposta. Tá fácil essa, hein? É o Profeta. Profeta não. Consciência. Aqui a parada acontece. Pensa em alguém que eu trago. Bateu Bet!
Não, peraí, não vai me dizer que eu tô num comercial de aposta, Grafite. Cauã, isso aqui na verdade é uma oportunidade. Que voz é essa? Calma, eu tava em casa postando meu café da manhã, minha rotina saudável. Banana, ovinho, granola, verde aí, ó. Veja. Ó, tá com o celular na mão? Aproveita e faz um palpite no jogo de hoje. Não faço aposta, não. Fazia. Bateu Bet acredita em apostar com consciência. Eles até checam se você tá passando da conta. Bateu, errou, bateu, ganhou, bateu, levou. Bateu Bet. Essa falando é minha, cara. Mal galã dessa cena sou eu. Bateu, errou, bateu, ganhou, bateu, levou, bateu, Bet. Pessoal, como eu falei no início do programa, a partir de hoje eu vou trazer um pouco sobre as principais características que você precisa ter se quiser ser um bom negociador. São habilidades e competências que ajudam você a ter mais sucesso nas suas negociações. Vamos lá. A primeira característica é a determinação. Acho que já dá para entender por que ela é tão importante para negociar, não é mesmo? Segundo Anthony Robbins, por exemplo, que é um grande escritor e palestrante motivacional, um dos maiores coaches do mundo, a determinação é o toque de despertar para a vontade humana. De fato, pessoal, uma vez decidido realizar o negócio, é primordial saber o quanto está disposto a pagar ou a vender. Você deve se empenhar ao máximo, com muita determinação, para a concretização do negócio. Importante ter noção do valor do negócio, de todos os negócios similares e quais os valores das operações que se realizaram nos últimos anos. Vejam só, quando eu negociei com um fundo internacional que queria investir no meu grupo educacional, os americanos foram extremamente determinados em realizar o negócio. Eles não desistiram, por mais que eu estivesse contrário ao fechamento nas condições que eles sugeriam. E eu também fui muito determinado, claro. No final, chegamos a um acordo que foi proveitoso para ambas as partes e nós fechamos o negócio. Essa negociação foi importantíssima para o crescimento da minha empresa. Então, amigos obstinados, se querem ser bons negociadores, sejam determinados, porque a determinação é o toque de despertar para a vontade humana, viu? Firme o passo, pegue o ritmo, seja obstinado que dá. Inovação em negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Bateu Bet. Bateu é gol. Bateu ganhou. Bateu levou. Bateu Bet.